E ó, gente, nessa época quente do ano, a gente tem que ter um cuidado a mais com os nossos bichinhos de estimação, né? A repórter Nájila Fernandes, ela acompanhou um pouco da rotina do doguinho Cajulito e os cuidados que a tutora dela tem para tentar amenizar o calor. Não é só a gente que sofre, não, os bichinhos também sofrem. Vamos ver aí na reportagem. O Cajulito, ou simplesmente Caju, tem 2 anos e é um cão da raça Shih Tzu. Durante o BR-Obró, assim como nós, humanos, os animais também sofrem com o forte calor provocado pelas altas temperaturas. Dentro de casa, o Caju tem todos os cuidados possíveis para aliviar o calor. Pela sala, vários bebedouros espalhados com água geladinha. E se não for suficiente, tem picolé e gelo para lamber. Em casa a gente tem cuidado com a questão da hidratação dele, né? Ele tem bebedouro espalhado na casa inteira. Sempre a água a gente troca para poder estar sempre geladinha para ele. Oferecemos também gelo, oferecemos picolé para pet. Além, é claro, de estar sempre ligado o umidificador, o climatizador e o ar-condicionado. Na hora que ele escuta o barulhinho do ar-condicionado, ele já corre. Como o Caju é o bebê da casa, ele tem também várias mordomias e conforto. Um quarto só para ele, com cama box, carrinho para passeio, um guarda-roupa, vários bichinhos de pelúcia e quando está em casa, o umidificador e climatizador estão sempre ligados. Já na hora de dormir, o Caju prefere o ar-condicionado. Na hora de dormir, ele dorme com a gente no nosso quarto, né? A gente leva a caminha box dele, às vezes ele quer dormir na cama box, às vezes é no chão. Mas sempre é com a gente, com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Nesse período, os banhos do Caju também aumentam, pelo menos um por semana. Quando o Caju vê a coleira, ele já se anima, porque ele sabe que é hora de passear. Mas não é simplesmente colocar a coleira e ir para a rua, não. Assim como a gente também se cuida antes de sair de casa, o Caju, ele usa protetor solar nas patinhas e no pelo. Sempre que está nesse período do BR-Obró, a gente aumenta os cuidados, né, que já são presentes durante todo o ano, mas no BR-Obró a gente aumenta mais ainda. A gente trata ele realmente como se fosse um filho, porque ele proporciona para a gente muito amor, o amor mais puro que eu acho que a gente já sentiu na vida, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer por ele é dar todo o apoio, todo o amor e todo o cuidado possível. Que amor, viu? Mas o Caju merece, né? A gente viu aí como ele é super bem tratado, todos os cuidados, né? Paparicado mesmo nesse período e tem que ser assim, porque os animaizinhos também sofrem. A gente está recebendo aqui agora o veterinário Tadeu Probo e a gente vai continuar falando desse assunto, né? A gente já espera esse período, a gente sabe que ele sempre chega nesse período do ano e a gente consegue dar jeito, né? A gente ou liga com um ar-condicionado ou vai para frente de um ventilador, os animaizinhos não tem como fazer isso, né? Então, quais atenções especiais a gente tem que ter com os bichinhos nesse período do ano, doutor? A gente sempre indica para esses animais, principalmente se for de pelo longo, né? Manter uma tosazinha mais baixa, uma tosa higiênica. A gente indica também evitar passeios nos horários mais quentes, espalhar bebedouros na casa, principalmente com água fria e potável. A gente, na segunda-feira, no nosso quadro sobre saúde, né, nossa saúde, saúde humana, a gente falou também desses cuidados, né, necessários nesse período do ano, né? A gente sabe que existem algumas raças de animais que são mais propícias a terem problemas respiratórios, e esse foi um dos assuntos do nosso quadro na segunda. Aqui eu exemplifico, por exemplo, o Bulldog, né, o Pug também, que já tem, né, pela própria natureza, tendência a ter esses problemas. A gente sabe que a umidade relativa cai muito também nesse período, nós temos problemas respiratórios, alérgicos também nesse tempo. Os bichinhos também podem estar sujeitos a isso, doutor? Sim, eles sofrem da mesma forma que os seres humanos. E a gente sempre indica deixar eles num ambiente mais ventilado, se possível usar umidificador em casa, para nesse momento eles sofrerem menos. Uhum. E como o senhor falou, mas vamos só ressaltar esse cuidado, os bichinhos que têm pelos, né, mais longos, eu acredito que eles sofrem ainda mais com o excesso de calor, né? Como é que a gente pode amenizar isso? É interessante a gente manter, pelo menos no BR-Obró, esse pelo mais curto, ficar fazendo a tosa? Isso, a gente sempre indica nas visitas, nas consultas veterinárias,
uma avaliação para saber se está até sofrendo problemas de pele por conta da umidade excessiva. A gente indica manter uma tosazinha mais baixa e manter a tosa higiênica em dias, que é feita mais ou menos uma vez por mês, que a gente manda diminuir o pelozinho da barriguinha, no qual fica mais no contato com o solo, no caso, diminui mais a temperatura do corpo. Também em relação à alimentação é outra dúvida que pode se ter. Nós humanos, procuramos, né, ter uma alimentação mais leve nesse período por conta do excesso de calor, mais refrescante, com coisas mais geladas. Que tipo de cuidado a gente pode ter também em relação à alimentação dos nossos bichinhos para tentar amenizar esse período? A gente sempre indica nesse período mais quente, que é no período da tarde, evitar alimentos em excesso. A gente indica a alimentação, as refeições do animal no período da manhã ou da noite, no qual eles vão sofrer menos. A maioria das vezes, até os cães e os gatos, eles nem se alimentam nesse horário mais quente. Então, a gente pede para evitar, para o alimento não ficar exposto no ambiente, porque é muito difícil o animal se alimentar. E só para encerrar aí, essa dica que a gente viu aí é válida de colocar coisinhas geladas, de repente, para o cachorrinho ficar ali se refrescando? Sim, sempre é válido, principalmente se forem oferecer sorvetes ou picolés, se ele mesmo de origem animal, específico para cães. Existem, né? Produtos já próprios para os animais. Para os animais, tem gente que faz. É importante ressaltar, né? E sempre uma água fria, potável, também sempre ajuda a amenizar. Então pronto, olha que dica legal, né? Já tem gente que faz sorvete e picolé próprio, né, para os cachorrinhos, para os bichinhos, e aí pode introduzir isso na alimentação durante esse período mais quente, né? Existe, se não encontrarem, a gente pode indicar um veterinário que trabalha com a nutrição animal e ele faz uma receita se o tutor tiver disponibilidade de tempo para fazer também em casa. Ah, é fácil de fazer? Sim, é fácil. Ah, que dica bacana, né? Porque são coisas naturais que a gente usa para os cães. A gente evita coisas artificiais como corantes. Então é tudo natural. Que bacana, então pode procurar aí o veterinário que ele sabe orientar. E aí, obrigada, tá, Tadeu, pelas orientações. A gente quer sempre facilitar aí a vida. Eu sei que os tutores também acabam sofrendo quando veem os seus animaizinhos mais cansados ou mais indispostos, porque ficam realmente nesse período quente, né? Então a gente sempre querendo orientar aí os tutores a cuidarem direitinho dos seus bichinhos. Obrigada pela sua colaboração.